Olá, estamos com mais um Diálogos Unesp. Eu sou Adilson Roberto Gonçalves, do Instituto de Pesquisa em Bioenergia, do campus Rio Claro, e hoje nós estamos recebendo como convidado o Dr. Marco Varela, que é formado em Biologia pela Unesp de São José do Rio Preto e fez uma carreira bem interessante na área de psicologia experimental, hoje como pesquisador da USP. Ele vai nos contar um pouco sobre essa carreira e também, como forma importante, ele foi o ganhador deste ano do Prêmio Ig Nobel na área de economia. Esse é um prêmio que tem uma forma irônica de tratar as pesquisas improváveis que nos levam primeiro a rir e depois a refletir positiva como eles receberam nessa notícia, nós estamos fazendo, então, essa entrevista, esse bate-papo. Primeiramente, Marco, quero agradecer a sua presença, a sua disponibilidade aqui, tá bem? E a primeira pergunta é essa, né? Como é que foi a recepção da notícia de ter ganho esse prêmio, você e a sua equipe, né? E parabéns e obrigado pela disponibilidade. Boa noite a todos. Obrigado, Adilson e toda a equipe aí pelo convite. É uma honra estar participando aqui. Um rio pretense chegando para escurecer os rio-clarenses, né? Foi muito legal. A gente recebeu a notícia em março desse ano. Um belo dia a gente recebe um e-mail do Christopher, né, o pesquisador inglês que chefiou a pesquisa, né, a pesquisa que contou com vários países. E aconteceu é que ele falou, olha, a gente está sendo indicado aqui pro prêmio do Ig Nobel desse ano, e todo mundo ficou, como assim? E inicialmente eles tinham falado que a gente teria ganhado na categoria psicologia, e a gente é da psicologia, então a gente não achou nada estranho. E aí ficamos, né, abril, né, maio, junho, julho. Quando chegou setembro, eu já nem lembrava mais praticamente. Um belo dia, meu supervisor agora, Eduardo Ottoni, eu pondo as crianças para dormir, ele me escreve, oh, parabéns pelo Ig Nobel. Eu, nossa, já saiu. E daí a surpresa foi justamente ver que eles tinham colocado a gente no prêmio de economia, que eles não esperavam. E aí, nesse caso, o que você acha? Predominou mais a apreensão ou o contentamento do prêmio? Não, a gente gostou bastante, a gente gostou bastante. Bom, eu particularmente já acompanho o Ig Nobel há muito tempo e sempre admiro as pesquisas, e são pesquisas sérias, são pesquisas boas, né? E a ideia é essa, a ideia é que a gente fez uma pesquisa focada na parte evolutiva do comportamento do beijar na boca e encontrou esse resultado interessante com maior frequência de beijo na boca nos países onde tem mais desigualdade de renda. Então, a gente acabou ganhando em economia por conta disso, essa relação meio que improvável entre desigualdade de renda e beijar na boca. Ele justamente contempla isso, né? Pesquisas improváveis, né? Então eu vejo que para vocês também foi uma certa surpresa, né? Porque nós estamos falando da psicologia dentro da economia, né? Explica um pouquinho mais para nós, Marco, como que é essa sua linha de pesquisa, né? E como é que isso acabou chegando na economia, que você já falou, mas explicando um pouco mais a sua própria linha de pesquisa. Eu sou desses biólogos que estudam o comportamento humano, então estou dentro dessa área que é a psicologia evolucionista. Ela é uma área que é recente no mundo, um pouco mais recente no Brasil, mas já tem bastantes pesquisadores na área, em vários lugares do país. E a ideia justamente é que não só o corpo humano, mas a mente humana também evoluiu por seleção natural ao longo das gerações, né? E então a gente está sempre estudando vários aspectos do comportamento, das propensões comportamentais, né? E dos viés cognitivos, dos mecanismos psicológicos, como que a evolução poderia ter moldado, influenciado o funcionamento da nossa mente. E uma parte grande da psicologia evolucionista estuda justamente
a seleção sexual, a escolha de parceiros amorosos, né? Porque a moeda de troca da evolução, da seleção natural, é número de filhos, né? Número de filhos que vão sobreviver a ponto de te dar netos. Então, mais importante do que sobreviver ainda é deixar descendentes férteis. Então, a psicologia evolucionista tem focado muito na mente romântica, nos relacionamentos, na sexualidade, e com a abordagem evolucionista tem descoberto várias coisas muito interessantes sobre o comportamento humano. E a gente focou justamente nas funções evolutivas do beijar. Por que a gente beija, né? Já alguns anos atrás já tinha saído um estudo grande mostrando que tem algumas culturas que não têm esse costume de beijo na boca romântico. Então a gente já sabia que não era 100% universal, mas era presente em muitas culturas. E a grande questão é o que isso significava, né? O que ele representa para a espécie, biologicamente falando. Tem duas teorias. Uma teoria dizia que o beijo serve para você acessar as características, as qualidades do novo parceiro, do parceiro em potencial. Então, o famoso ficar, as primeiras relações, o beijar na boca seria realmente o mais importante para você acessar as qualidades do parceiro, né? Não só se a pessoa beija bem, mas o gosto, o cheiro, não só tudo, né? Então, essa é uma das teorias, que o beijo funcionaria mais como um mecanismo de escolha de parceiros. A outra teoria foi justamente a teoria que o nosso estudo apoiou. Foi justamente a teoria que o beijo ele ajuda, na verdade, nos relacionamentos já estabelecidos, de longo prazo. Que ele ajudaria a sedimentar a relação, entende? Então, o que a gente descobriu? Que na pesquisa justamente o beijo é mais valorizado nos relacionamentos longos e não no começo da relação, e mais ainda com essa questão da desigualdade de renda, né? Que nos países com maior desigualdade de renda a gente teria uma mais incerteza sobre a capacidade do casal de cuidar da criança, de criar a criança, né? A chance de você perder emprego, a chance de você mudar muito a sua renda é muito mais alta num país com maior desigualdade. Então, essa incerteza social, ecológica, ela faria com que o relacionamento de longo prazo ficasse mais instável e precisasse usar mecanismos para sedimentar a relação, entende? Para estabilizar a relação de longo prazo, para ela durar mais, a ponto de poder ajudar a criar as crianças, entende? Então foi isso que é legal, porque a gente conseguiu, por resultados diferentes, encontrar esse mesmo apoio para a hipótese de que o beijo ajuda mais nos relacionamentos estabelecidos. E é contra-intuitivo, né? A maioria das pessoas imaginaria que o ficar, o beijar, o relacionamento de curto prazo seria mais carnal e beijo e pronto, e o relacionamento de longo prazo seria mais base na confiança, né, na intimidade, mas a gente acabou desvendando que em várias culturas, né, a gente tem 13 culturas, 13 países diferentes, né, então mostra que isso é uma questão, não é uma mera especificidade regional, local, mas é algo que é disseminado realmente, essa relação. E a relação da frequência do beijo com a desigualdade social foi 5 vezes maior do que a relação dela com o abraçar ou com o fazer sexo. Então mostra que realmente é uma coisa focada mais pro beijo mesmo. Então essa foi uma contribuição nossa, porque a gente está estudando o ser humano enquanto espécie, então não dá muito para a gente ficar só preso num país, então a gente acaba lançando mão dessas colaborações interculturais para tentar estudar o comportamento humano de forma mais global, né? E aí a gente consegue acessar essas relações que perpassam a humanidade de forma mais universal.
Muito legal, quer dizer, sendo um prêmio dentro da economia, a gente pode dizer que tem um beijo de curto prazo e um beijo de longo prazo, Marco? Exatamente, exatamente. E que ele é mais importante para o longo prazo. Né? Interessante, E é muito porque interessante, porque não quando a gente sei está se pensando de. Ah, a gente está pensando em economia, a gente geralmente não pensa em relacionamento amoroso, a gente pensa em dinheiro, em trabalho, em transações, né, mais formais, né, mas a economia, ela influencia a estabilidade da vida pessoal das pessoas, né, dos relacionamentos íntimos, então é muito importante a gente pensar nisso, né? Quando a gente está pensando nas eleições, vamos votar num candidato, qual a proposta dele para a economia, não é uma coisa que só interessa para quem está investindo na bolsa de valores, entende? Interessa para todo mundo, que vai influenciar a dinâmica do seu próprio relacionamento, sabe? Isso é muito legal. muito legal. Isso lembra até aquelas festas juninas que você comprava e vendia beijos, né? Aquelas coisas de brincadeira que faz parte até do cultura, né? Uma certa cultura aí que envolve isso, né? A gente pensar que você tem a economia como é uma, vamos dizer, uma invenção humana, né? O beijo acaba sendo também parte, não vou dizer da invenção, mas até da própria natureza humana, né? Então isso que é É. interessante, muito, muito legal mesmo, ó, como vocês abordaram isso, né? Então, É. Marco, é legal, não, realmente, como a gente falou, né, isso vai bem dentro do que o prêmio fala, né, primeiro você ri, né, sobre o que foi o prêmio, mas põe-se depois a Inusitado. refletir essa reflexão que vocês estão fazendo aí, né. Eu queria que você falasse um pouco mais agora, Marco, sobre também a sua trajetória, porque você é egresso da Uhum, Unesp de São José do Rio Preto, formado em Biologia, e aí foi trabalhar, uhum, né, fez o seu doutorado, acho que você contasse um pouco aí sobre o seu doutorado, seus pós-docs, para chegar aí nessa psicologia experimental, né, nessa parte evolucionista que você já contou um pouco, mas contar um pouco mais sobre uhum. essa, desde a tua graduação, o que foi que te levou para chegar aí? Bom, antes ainda, o que aconteceu é que no colegial eu tive um professor de genética muito bom. E eu sempre gostei de música, né? Você pode ver os instrumentos musicais aqui. E então eu cheguei a ter esse dilema na hora do vestibular, aí devo prestar música, ou biologia, ou jornalismo. E, e quando você percebe que para você prestar música e passar música, você já tem que estar tocando música há muito tempo, de forma muito regular, horas e horas por dia. Então eu decidi chegar na música pela biologia, já, afinal que são os seres vivos que fazem música, né? Então o que aconteceu foi que no meu terceiro colegial eu assisti um documentário do David Attenborough, The Song of the World, um documentário muito legal que fala da comunicação vocal de várias espécies, pássaro, baleia, incluindo o ser humano. E eu falei, nossa, essa que é a abordagem macro para a música que eu quero dar. Eu falei, bom, então eu vou querer estudar a genética da música. Gosto de genética, gosto de música, e daí eu fui buscar um campus da Unesp que tinha uma área de genética forte, e eu fiquei na dúvida entre várias, acabei escolhendo o São José do Rio Preto. Mas é difícil, você chega na biologia e você está estudando coisas sobre todos os seres vivos, é difícil você chegar no ser humano, né? Geralmente a gente tem uma aula de evolução humana, a gente tem anatomia humana, alguma parte, né, depois da anatomia comparada, a gente tem fisiologia humana, mas, sabe, é sempre num contexto mais macro comparado, que é muito bom, né? E uma coisa também que foi boa foi que o campo da Unesp de Rio Preto era forte em comportamento animal também, entende? O famoso professor Arif Kais sempre incentivou a área do comportamento animal, então foi uma área que eu me interessei. Bom, comportamento animal já está mais perto do que eu quero chegar, né? E só que, claro, nos departamentos de zoologia não tem muito espaço para o ser humano, né? Mas que a gente sabe que o ser humano é um animal, né? E então eu fui atrás de fazer o meu bacharelado num campus da Unesp de Bauru, com o professor Sandro Karamaski, que o campus da Unesp de Bauru, eles têm também graduação em psicologia, não só biologia. E o Sandro é biólogo, e dando aula para psicologia, para biologia.
Então, fui fazer o meu bacharelado lá com ele, fiz disciplinas de psicologia, gostei, e eu comecei a estudar relacionamento amoroso nos seres humanos, né? Lá em Rio Preto, o máximo que eu consegui foi fazer um estudo, uma iniciação científica teórica com um professor de psicologia da educação, que era o mais perto do ser humano que tinha no campus inteiro, entende? Então, eu escolhi o campus pensando na genética, mas depois percebi que eu devia ter escolhido um campus que tem tanto biologia quanto psicologia, para poder transitar melhor entre as duas áreas, fazer mais disciplinas. Mas eu acabei fazendo isso no bacharelado, que foi bom, né? E aí o Sandro, que se formou em mestrado e doutorado na psicologia da USP, foi aluno do Sanzarades, então ele me indicou para vir aqui para a USP fazer a minha pós-graduação na psicologia experimental da USP, que aqui na USP foi o berço da etologia, né, do estudo naturalístico do comportamento animal, né, no seu contexto biológico. Então, vim para cá e fiz o meu mestrado e doutorado com a professora Vera Bussab. No mestrado, eu continuei essa linha de escolha de parceiros amorosos, que eu comecei lá com o Sandro, no bacharelado. E no doutorado, finalmente, a Vera, ela consentiu em me orientar para estudar a evolução das propensões musicais e artísticas. Então, finalmente, né, depois de 7 anos de ter entrado na graduação, eu consegui começar o doutorado com a evolução das propensões artísticas e defendi em 2011 e nunca mais saí dessa área da psicologia evolucionista. Estou indo nos congressos nacionais e internacionais, fazendo parcerias nacionais e internacionais, e agora aqui na psicologia experimental eu estou como pesquisador pós-doutorando, né? Estou no meu segundo pós-doutorado aqui nessa área. Nesse meio do caminho eu conheci a minha esposa, a gente se conheceu num congresso da área de etologia humana na Itália, ela é da República Tcheca, e aí eu consegui trazê-la para o Brasil e ela passou no concurso aqui na USP, no próprio departamento de psicologia experimental. Então agora ela está como docente aqui e eu ainda por enquanto estou como pós-doc e a gente está continuando as pesquisas juntos que a gente sempre fez. Muito legal, quer dizer que dentro dessa tua origem musical ainda falta um Grammy aí, né? Para dentro dos tempos, né? Tem que batalhar um Grammy, não é isso? Está nos planos, está nos planos. Ótimo, isso é muito bom, muito legal essa tua trajetória, porque dá um pouco também de alento ao próprio jovem, que às vezes tem dúvidas, né, no que fazer. Uhum. E às vezes é isso, né? Uma escolha, você pode levar outras, né? E essa é uma das questões que a gente coloca aqui, né, Marco? Sobre o que são as profissões do futuro, né? Porque são sempre os jovens que estão procurando vestibular agora, vão sempre procurar, né? E você, né, acaba sendo também, né, com perdão do trocadilho, né, um marco, né, para que essas pessoas, esses jovens aí escolham, né? Eu te pergunto, né, o biólogo, ele é do futuro? O biólogo com certeza é do futuro, com certeza. Porque biologia é uma área básica, né? É que nem matemática é para exatas, entendeu? Biologia é para biológicas inteiras, entendeu? Toda biológica está na biologia, entende? E por mais que desde Aristóteles já estão falando em biologia, já estão falando de classificação dos seres vivos, já estão falando de estudar as partes, a biologia ela se fundamentou realmente lá no século XVII e XVIII, e com a teoria evolucionista ela realmente ficou integrada e coesa conceitualmente, né? E o que aconteceu nas últimas décadas, principalmente depois da revolução cognitiva, junto com a revolução do gene egoísta na biologia evolutiva, é que finalmente a gente pôde, de fato, falar de evolução da mente humana. Então, a gente vai precisar de muitos biólogos ali, porque a gente não tem praticamente nenhuma disciplina de comportamento animal e de evolução nas áreas de humanidades, por exemplo. Então, estão estudando o ser humano, que é uma espécie animal, mas estão estudando só o ser humano, esquecendo do contexto biológico dela, né? Estou falando de generalização, muitos fazem ela bem contextualizada, claro, mas de maneira geral,
o que vai acontecer no futuro é que as humanidades e biológicas vão estar bem mais integradas, né? Cada vez mais os biólogos estão vendo a importância do contexto social, contexto ecológico, para expressão gênica, para influenciar o aparecimento de algumas doenças, sabe? Então, a biologia está cada vez mais chegando nessa questão bem mais refinada das ciências humanas, que é olhar o efeito do contexto do desenvolvimento, o contexto, né, familiar, o contexto dos amigos, né, os não parentes, e o contexto social mais macro, né, dentro dos primatas, entende? Então, eu acho que sim, a biologia é uma profissão do futuro. Ela não é uma profissão muito valorizada, porque você sai sabendo muita coisa e pouca coisa realmente bem específica, entende? Então, é um dos problemas dela, né? Então, aconselho os alunos a pesquisarem bem exatamente as áreas, escolherem um campus que você vai fazer a graduação, que você possa também dar uma espiada numa outra graduação, correlato, uma outra ali, quer dizer, para a gente ter realmente formações mais interdisciplinares. Eu acho que o futuro é isso, o futuro vai ser macro, vai ser interdisciplinar, e o biólogo é um dos que tem mais variação de temas que ele estuda, né? Tipo, a gente estuda desde de física, biofísica, até paleonto, passando por ecologia, fisiologia, entende? Então, é muito variado, muito diverso, e o futuro tá aí, né? Tá cheio de, né, por exemplo, interação cérebro-máquina, né? Então, esses implantes cerebrais, por exemplo, ou então o uso lá dos fungos que estão comendo radiação lá em Chernobyl, para a gente poder fazer naves espaciais melhores e poder fazer casas em Marte para aguentar a radiação espacial, sabe? Tem um monte de coisas que a gente precisa fazer, mais técnicas para dessalinização mais rápida, né? Métodos de compostagem, né? De reuso dos resíduos, quer dizer, né, se a gente for pensar que a humanidade vai cair a ficha e vão perceber que se a gente não pensar nas mudanças ecológicas, né, do aquecimento global, se a gente não realmente não mudar nossa pegada de carbono, a gente vai perecer. Então vai depender muito do biólogo a gente reequilibrar nossa relação com o planeta, né? Então, sim, eu aconselho os biólogos a fazerem. E o biólogo você pode fazer licenciatura e bacharelado. Então, você pode dar aula de biologia e pode também fazer pesquisa, trabalhar em empresa, entende? Então, eu sou um bom exemplo daquele biólogo não típico que ainda assim você pode mudar de área e trazer a bagagem biológica para uma outra área, psicológica, e mais ainda nas artes, né, com a musicologia evolucionista. A musicologia evolucionista surgiu no ano 2000, imagina. Então é muito recente. Mas é um estudo bem amplo, né, das abordagens artísticas e musicais do ponto de vista biológico, quer dizer, somando com todo o conhecimento que as humanidades vêm trazendo. Então, ainda é isso, né? Então tem medicina evolucionista, então agora os médicos estão começando a ficar interessados não só no como funciona o nosso corpo, mas por que funciona desse jeito, não de outros jeitos, né? Porque se a gente fizer assim acaba dando certo e de outras formas não, quer dizer, então, são perguntas a respeito de origem que a biologia que vai tratar, entende? Então, eu estou muito animado por conta disso, porque a psicologia evolucionista ela está influenciando bastante áreas, então a gente já tem antropologia darwinista, já tem até literatura darwinista, sabe? Tem pessoal estudando educação, psicologia evolucionista da educação, né? Por que as crianças gostam muito de algumas coisas e de outras coisas não? Porque elas aprendem melhor brincando, manipulando, do que sentado, parado, escrevendo, entende? Então, é trazer essa visão biológica para várias áreas e somar, né? Somar. Lembrando
que a base da biologia é a teoria evolutiva, e a teoria evolutiva, ela explica muita coisa, explica de genes a baleias, passando por ecossistemas, relações, né, ecológicas. Então, a gente está realmente embasado numa teoria forte que pode ajudar um bom desenvolvimento aí futuro, bem mais integrado entre humanos e biológicos. Então, aqueles que... Eu conheço muitos biólogos que gostam de música, gostam de literatura, de cinema, sabe? Sempre você tem uma paixão maior e uma menor, né? E eu falo para muitos deles, você não precisa escolher ou um ou outro, né? Demorou, eu só consegui chegar na biologia da música no meu doutorado, né? Mas estou ajudando os biólogos que querem ir por esse caminho a chegar nele mais rápido, né? Escrevendo capítulos em português sobre o tema, né? Fazendo pesquisa, e mostrando que é possível sim integrar a biologia e humanas e trazer um futuro promissor aí, né? Porque sempre que a gente junta as áreas, a gente acaba vendo coisas que a gente sozinho, separado, não via, né? Então essa que é a minha visão aí para a profissão do biólogo no futuro. Eu acho que tanto nas partes clássicas do biólogo, dentro das biológicas, né, e biomédicas, até nas humanas. Não, muito legal essa sua motivação feita aí para o pessoal estudar, muito legal. E lembrando, né, que muito se discutiu a questão ecológica e sempre colocar, até fazendo uma ligação com o prêmio que vocês ganharam, de que o ideal seria que a economia, né, fosse uma subdivisão da ecologia, né? Primeiro se estudar a ecologia para depois estudar, quer dizer, primeiro estudar as relações totais para depois estudar uma das relações, que é a economia, né? E tudo que você falou dessas interligações são todos conhecimentos humanos, né? Isso que é o importante, né? Exatamente. Um dos livros de ecologia que a gente estuda na graduação chama justamente Economia da Natureza, né? Sim. Que é toda essa questão dos ciclos, né? Ciclos, né? Então, na economia também tem os ciclos dos produtos, da moeda, de tudo, né? Da mão de obra. Então, dá para a gente fazer vários paralelos e sim, todos têm muito a ganhar com isso, né? E especialmente se os economistas passarem a perceber que num planeta com recursos finitos não dá para a gente ter desenvolvimento exponencial infinito, né? A gente vai ter que chegar a um ponto que a gente vai ter que estabilizar, né? Então, trabalhar um pouco na ganância humana, né? De sempre querer mais e mais, e trabalhar para a gente construir uma humanidade mais igualitária e mais ecologicamente sustentável, né? Porque é para o nosso próprio bem. E junto a gente leva a grande maioria das outras espécies. Sim, né? E até por falar nisso, uma das consequências que nós temos aí é essa própria pandemia do coronavírus que nós estamos vivendo, né? Que tem uma relação biológica direta, é óbvia, né? Mas também uma relação econômica da questão da exploração. Aí eu te pergunto, já para ir aqui para essa nossa agradabilíssima conversa, como é que essa pandemia está afetando aí o seu trabalho? Como é que essas questões têm afetado o desenvolvimento da pesquisa em que você trabalha, Marco? Olha, a grande sorte de estudar seres humanos é que a gente pode fazer pesquisa com dados disponíveis na realidade, por exemplo, os dados do vestibular, socioeconômico do vestibular, sabe? A gente tem muito dados do comportamento humano disponível, então eu não preciso ir a campo, não preciso ir no laboratório, entende? Se eu não realmente necessitar. E a maioria das vezes a gente acaba fazendo pesquisa usando questionários online. Então, a parte da pesquisa em si não prejudica tanto o fato da gente estar quarentenado, né? O que prejudica mais é que não tem creche para as suas crianças pequenas. Então a gente tem duas crianças pequenas, o Bernardo de 2 anos, a Alice com 4, e eles precisam de atenção 100%, né? Tem que ficar orientando eles, ajudando eles com tudo, tanto com o que brincar, como brincar, e como com as tarefas do dia, escovar o dente, comer,
Então, tem tomado muito do nosso tempo. Casal de pesquisadores, com duas crianças pequenas em casa 100% do dia. Então, o que a gente acaba fazendo é isso agora. As crianças já dormiram e finalmente a gente começa a trabalhar depois das 9h30, 8, sabe? Então, a gente meio que está ficando trabalho noturno, né? E isso tem mais implicações. À noite a gente está muito cansado, à noite é difícil a gente trabalhar com bancos de dados muito grandes, números, a sua vista já não está mais respondendo bem, então acaba dificultando alguns tipos de fazer pesquisa. Mas, por exemplo, pesquisa mais teórica, a gente está conseguindo manter, né? E as pesquisas que já estavam em andamento, claro. A parte boa da pandemia, para o cientista de comportamento humano, é que é uma oportunidade do século para estudar uma coisa que não aparece tanto, né? Então a gente entrou já pelo menos umas 3 ou 4 colaborações internacionais, desde motivos, motivação e motivos, até nutrição e culinária, como isso mudou, né, na pandemia. Então a gente tem começou novas parcerias de pesquisa justamente por conta da pandemia, que é um grande experimento. De repente a gente fecha o mundo, tranca todo mundo nas casas e vê o que acontece, né? E ninguém sabe o que acontece, e isso, a melhor forma da gente realmente diminuir as implicações, as consequências negativas, é conhecendo o que está acontecendo. Então a gente tem que primeiro fazer aquelas pesquisas exploratórias, o que está acontecendo, e a gente já está descobrindo que a ansiedade está crescendo, né, os divórcios estão crescendo, né, então tem várias mudanças. As pessoas, por outro lado, estão começando a comer mais saudável, não estão comendo rápido e qualquer coisa, elas estão escolhendo melhor o que elas vão comer, preparando, sabe? Algumas começaram a plantar comida em casa, então começando a comer mais orgânico, sabe? Então tem consequências boas e negativas e só tem um jeito da gente saber, então a gente tem que aproveitar o quanto antes e passar os questionários, traduzir os questionários para várias línguas e fazer essas parcerias, né, de pesquisa. Então nessa parte está sendo bom, porque e não é a área da gente, né? Poucas pessoas realmente estudam epidemiologia evolucionista comportamental, sabe? Mas a gente sente a obrigação de, nesse momento único da nossa espécie, a gente usar as nossas habilidades, nossos conhecimentos, para a gente tentar estudar algumas das facetas psicológicas sofrendo alterações durante a pandemia e quarentena. Então, essa é a parte boa aqui. Vamos ver que o ano que vem talvez a gente já tenha os primeiros frutos dessas pesquisas e você está vendo, é uma enxurrada de pesquisas novas sobre Covid. Eu fui convidado até para ser um editor de um número especial, um Research Topic, do Frontiers in Psychology, que está realmente reunindo os estudos evolucionistas sobre Covid e pandemia, né? E então tem várias pessoas no mundo inteiro se mexendo e se unindo para a gente, cada um na sua especialidade, ajudar de alguma forma. É a história, né? De um limão fazer uma boa caipirinha, como foi feita lá na pandemia da gripe espanhola, segundo os indícios, né? Uhum. As indicações, e que hoje também isso está acontecendo, né? Você ter maior questão de culinária artesanal, o pessoal tem feito mesmo isso, né? Que faz parte do comportamento também, né? Que a gente tem acompanhado também alguns trabalhos nessa área de como mudou a alimentação, o confinamento te faz refletir sobre essas e outras coisas, né? Bem interessante isso, tá? Bom, Marco, a gente vai estar caminhando então para o final. Eu queria que você fizesse algumas considerações finais, alguma coisa que a gente deixou de conversar aqui. A palavra é sua. Bom, a mensagem que eu queria deixar é essa, é uma mensagem otimista, né? Por mais que a gente está passando por tempos sombrios, obscuros e bem desanimadores, tanto em termos ecológicos, sociais e políticos e econômicos, né? Mas eu acho que a gente não pode ter medo, o medo só atrapalha, né? Tentar respirar fundo, controlar a ansiedade
e vai ter uma luz no fim do túnel, a gente vai sair dessa pandemia, a gente vai sair fortalecido, né? A primeira grande pandemia com ciência moderna, internet integrada, sabe, 24 horas por dia. Então, a gente vai tirar muito mais dessa pandemia do que todas as passadas, né? Então, eu acho que vai ser um grande aprendizado para o futuro e para os alunos que querem vão prestar vestibular, entre na carreira, não deixa que a universidade atrapalhe seus estudos, né? Não dependa só do seu currículo, às vezes o currículo dos cursos de graduação são antigos, né? Então, poucas as universidades hoje no Brasil oferecem disciplinas de graduação ou de pós, de etologia humana, psicologia evolucionista, né? Então, vai buscar ler outras coisas, né? Vai buscar saberes correlatos de outras áreas e vamos tentar cada um usar as suas habilidades, né? Para a gente poder somar e fazer uma sociedade melhor para todos e não só para alguns, uma minoria, né? Então, acho que eu sou otimista e eu gostaria de transmitir isso. Claro que a gente não podia esquecer do segundo brasileiro que ganhou o Ig Nobel desse ano, que foi o nosso querido presidente Jair Bolsonaro, né? Ele ganhou junto com outros presidentes, incluindo Trump, que são negacionistas, que estão incentivando aglomeração, desconsiderando a máscara. Então, o pessoal do Ig Nobel deu essa alfinetada neles, dando o prêmio de educação médica para esses presidentes negacionistas do México, da Índia, Brasil, Estados Unidos, sabe? Dizendo que até os maus exemplos nos ensinam, quer dizer, eles receberam um prêmio por ensinar para a humanidade como não se deve agir politicamente como um líder-chefe de Estado durante uma pandemia. A gente já tinha protocolos bem claros e explícitos sobre o que você tem que fazer em cada fase. Quando você já tem casos no seu país, quando ainda não tem, quando os casos começam a focar em várias áreas, o que fazer, o que não fazer, já tinha protocolos, era só seguir o protocolo, era só ouvir os cientistas, né? O exemplo da Nova Zelândia tá aí, entendeu? A Nova Zelândia simplesmente seguiu as orientações dos cientistas, fez o que tinha que fazer, e hoje está aí, um dos países que está sendo menos afetado. Ajuda muito ser uma ilha, né, o que diminui muito a chance das pessoas entrarem clandestinamente, mas eles também fecharam as barreiras aéreas, né, coisa que o Brasil ainda não fez, então tem gente entrando e saindo do país sem controle. Então, o Ig Nobel, eu acho que eles foi bem pensado, que eles fazem a ironia tanto das pesquisas que são sérias, né, que fazem a gente pensar, e eles fazem também essa ironia com os chefes de Estado negacionistas, dizendo que a gente pode aprender tanto com os bons exemplos dos cientistas que estão fazendo pesquisas inusitadas, quanto dos políticos que não ouvem os cientistas e que só atrapalham e acaba piorando a economia do país, piorando morrendo muita gente, aumentando a desigualdade de renda. Então, a única coisa que a gente pode dizer é que agora que a desigualdade aumentou no Brasil, as pessoas vão ter que se beijar mais. Tá bem, é a questão, né? Temos que ouvir a ciência e ouvimos hoje o cientista, o Marco Antônio Corrêa Varela, que é um biólogo, egresso da Unesp, São José do Rio Preto, e que fez o doutorado em psicologia experimental e continua trabalhando nessa área, no seu pós-doc na USP, e foi o ganhador do Ig Nobel desse ano, na área de economia, e conversou bastante com a gente aqui sobre a importância da ciência, a importância da formação e um pouquinho da sua história, né, tanto pessoal como também da história científica. Agradeço mais uma vez, Marco, a sua disponibilidade. Nós vamos encerrar, então, mais esse Diálogos Unesp, que é uma contribuição do campus da Unesp de Rio Claro, para que a gente faça a divulgação científica, especialmente nesses tempos de pandemia da Covid-19, lembrando que, enquanto nós não tivermos uma vacina disponível, uma vacina eficaz,
a única forma de nós nos protegermos é ficarmos o mais tempo possível em casa, quando sair, usarmos máscaras e sempre evitar aglomerações e manter a higiene pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Até, eu que agradeço. Grande abraço.